Hebreus capítulo 13, versículo 7. Observem, meus irmãos, eu vou repetir aqui esse trecho, porque para mim ele é de fundamental importância para o tempo em que estamos vivendo. Um tempo de confusão espiritual, um tempo de confusão doutrinária, como dizia o evangelho de ontem, cegos guiando os cegos, e ambos vão cair no mesmo buraco. As pessoas hoje vivem confusas, não sabem para onde caminhar, não sabem em quem devem acreditar. Então eu vou ler aqui mais uma vez. As traduções, como eu dizia, podem variar. Lembrai-vos de vossos guias. Talvez na sua Bíblia esteja: lembrai-vos de vossos dirigentes, lembrai-vos de vossos pastores, dá no mesmo, que vos pregaram a palavra de Deus. Considerai como souberam encerrar a carreira. Quando é que a gente encerra a carreira? Quando a gente morre. Ou seja, lembrai-vos daqueles que foram pastores, que pregaram a palavra de Deus, e considerai como souberam encerrar a carreira. Ou seja, aqueles que morreram na fé, aqueles que deram a vida por Cristo, aqueles que morreram dando exemplo, testemunho de santidade. É isso que a palavra está dizendo. E imitai-lhes a fé. Ou seja, quando a gente olha para um santo, infelizmente existem pessoas por aí que não entendem o porquê dos santos na Igreja Católica. Ora, meu amigo, a árvore se conhece pelos frutos. E os frutos da Igreja Católica, os verdadeiros frutos, são os santos. Quando a gente entra numa igreja, principalmente as igrejas antigas, e a gente olha para os altares, está lá Santo Antônio, Santa Rita, Santo Agostinho, São Pedro, Santa Teresinha do Menino Jesus. Eles são os verdadeiros frutos da árvore que é a Igreja Católica. Então, considerando o fim de suas vidas, imitai-lhes a fé. E aí vem outra passagem importante. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Vamos repetir? Jesus Cristo é o mesmo. Não vos deixeis desviar pela diversidade de doutrinas estranhas. Esforçai-vos para passar pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz à perdição. Por causa dessa palavra, eu fico com a Igreja Católica. Porque mesmo trazendo uma doutrina que muitas vezes nos incomoda, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem claro. A questão do matrimônio. Está lá escrito em Mateus capítulo 19, nosso Senhor Jesus Cristo falando, não é um papa, não é um bispo, não é um padre, não é um santo, é Deus, é o Filho de Deus abrindo a boca e dizendo palavras de verdade. O homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, os dois serão uma só carne. Portanto, o homem que abandonar a sua esposa e se desposar com outra, comete adultério. E a mulher desposada que se juntar a outro, cometerá adultério. Com essa doutrina, Jesus Cristo está dizendo que o casamento, quando é válido, atenção, não vou entrar aqui em questão de nulidade matrimonial. Isso é uma questão particular, que é doutrina também. Mas o casamento, quando é válido, quando é celebrado de coração, com reta intenção, com a bênção da igreja, aquele casamento é indissolúvel, é até a morte. Essa palavra é boa de se escutar? Não. O mundo de hoje suporta essa palavra? Não. Basta ver os artistas. O artista se casa hoje, daqui a 2 meses já está separado, já está com outro casamento. Temos artistas aí, bastante conhecidos, não vou citar nome, mas
que já se casaram 10, 15, 20 vezes. Por quê? Porque para o mundo, tanto faz você casar ou não casar. Para o mundo, tanto faz você se unir em matrimônio 1, 2, 3, 4 vezes ou nenhuma. Mas para a igreja, Jesus Cristo deixou um recado: matrimônio não é brincadeira. O ser humano não é um copo descartável que a gente bebe a água, depois amassa e joga na lata do lixo. Portanto, diante do altar, o sacerdote faz perguntas àquele casal. Vocês prometem ser fiéis na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, todos os dias de tua vida? Ou seja, a igreja não enganou ninguém. Não enganou ninguém. Ah, padre, mas eu me casei com aquela criatura, eu não sabia quem era a peça. Eu só vim descobrir depois que eu casei. Quem mandou se apressar? Quem mandou abraçar um pé de mandacaru pensando que era um pé de jasmim? Porque tem gente que está tão no desespero, né? Que a primeira criatura que aparece já quer logo casar. Calma, criatura. Vê se essa pessoa tem um bom caráter. Não se preocupe com beleza, não. Que beleza não põe mesa. Apesar de que comer olhando para uma cara feia também não é coisa boa. Mas, vocês ficam se preocupando com beleza, com estética, com dinheiro. Ah, mas ele tem um carro bom. Ela tem uma casa boa. Tem um bom salário. Não é isso. Casamento é caráter. Se a pessoa não tem um bom caráter, por que você vai insistir? Uma vez uma jovem mandou para mim uma mensagem, naquele tempo ainda era, acho que no Orkut. Ó, eu já estava lá, né? Antes de ser seminarista, eu já estava lá no Orkut, falando de Deus. E aí ela dizia assim, ela via as publicações católicas, né? Aí ela dizia, eu vou conversar com ele. Eu estou querendo me matar, eu estou querendo morrer. Eu disse, gente, tem gente aí morrendo, querendo viver, e tu que está viva querendo se matar? Aí eu disse, por quê? Ela disse assim, porque eu já estava noiva, olha, eu já estava noiva, e descobri que o meu noivo me traiu. E eu disse para ela, bote o joelho no chão e reze um terço, agradecendo a Deus e a Nossa Senhora. Aí ela não entendeu nada. Ele disse, agradeça a Deus, porque Ele mostrou que era um cabra sem vergonha antes de casar. Porque se fosse depois de casado, o negócio, né? Era mais complicado. Ele mostrou antes do casamento que ele não vale nada, que ele não te respeita, que ele não tem caráter, então cai fora, agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Meus irmãos, o Evangelho, eu sei que é uma palavra dura, mas eu digo para vocês uma coisa, é esta palavra dura que nos levará à salvação eterna. Não corra atrás do caminho fácil, o caminho fácil está aí para quem quiser seguir. Outra questão delicada, que muitas vezes a linguagem da igreja não é aceita. Quando a palavra de Deus vai dizer que a união legal é entre um homem e uma mulher, porque a união de um homem e de uma mulher vai gerar a família. E a sociedade vai dizer, não, se você quiser se casar com um gato, com um cachorro, com um papagaio, você casa. Você é livre para fazer o que quiser da sua vida. E a igreja vai dizer, não é assim. Família não é isso. Ah, padre, mas o mundo mudou. Hoje existem novos modelos de família. Eu sei que o mundo mudou, mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Está entendendo porque eu escolhi esse trecho? Está entendendo agora? Quando alguém chegar para você com uma doutrina estranha, com uma novidade, lembra de Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 8? Você que tem a Bíblia, risca aí, passa a caneta, passa o marcador, passa o hidrocor, passa o giz de cera, coloca um adesivo, faz qualquer coisa nesse texto.
Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. E aí dentro da igreja, atenção, porque eu vou falar agora, porque é um pouco polêmico, mas é preciso alertar. Dentro da igreja, existem também pessoas querendo trazer novidade. Para andar de braços dados com o mundo. Não, o mundo mudou, a igreja precisa se atualizar. Espera aí. Quem é o Senhor da igreja? Jesus Cristo ou o mundo? Jesus Cristo. Então eu só posso fazer aquilo que Ele manda. Eu só posso fazer aquilo que Ele diz. Não é o que a ONU fala. Não. Não é o que os poderes globais falam. Eu devo seguir aquilo que é mandato de Jesus Cristo. Aquilo que Ele deixou aos seus apóstolos, através da Escritura e da Sagrada Tradição. Eu não posso me desviar. Não, padre, mas essa linguagem é dura, as pessoas precisam, ser acolhidas. Não confunda a acolhida, atenção, não confunda a acolhida com desvio de doutrina. A igreja sempre foi acolhedora, sempre. Sempre. A igreja é uma casa de portas abertas, feita para que os pecadores entrem nela. Jesus disse: eu vim para os que estão doentes. Então na igreja entra todo tipo de gente, com todo tipo de fraqueza. Olha eu aqui com minhas fraquezas. Sou sacerdote. A igreja me acolheu, com minhas dificuldades. Vocês, todos que estão aqui, cada um tem o seu pecado, cada um tem o seu calcanhar de Aquiles, mas a igreja te acolheu. Não tem na porta da igreja católica aquele, eu não sei como é que chama, aquele portão com uma lâmpadazinha lá piscando, Pronto, quando a gente vai viajar de avião, passa por aquela porta, se tiver uma fivela de cinto, se tiver alguma coisa, começa a apitar. Na porta da igreja não tem isso. Pronto. Identificador de metal. Na porta da igreja não tem identificador de pecadores, porque se tivesse ninguém entrava, só os anjos. Só os anjos. Então a igreja sempre acolheu a todos, sempre acolherá a todos, sem fazer discriminação. Agora, quando você entrar na igreja e abrir a boca para dizer eu quero ser católico, a partir de hoje se converta. Esse é o recado que Jesus tem para nós. Convertei-vos e crede no Evangelho. Quarta-feira de cinzas, nós vamos escutar isso. Vai começar a Santa Quaresma, vai começar um tempo santo na nossa igreja. E a palavra que nós vamos escutar, quando o sacerdote, o diácono, o ministro colocar cinza na nossa cabeça, é essa: convertei-vos e crede no Evangelho. Isso serve para mim, para você, para quem é pecador, para quem já está no caminho da santidade, serve para todo mundo. Então nada de mudar a doutrina e abrir brecha para o pecado em nome de acolhida. Nada disso. Nada disso. O Pai acolhe a todos, mas quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Olha para Zaqueu. Zaqueu era um pecador público. E nosso Senhor disse: hoje, Zaqueu, eu quero comer na tua casa. Daí vem a tradição dos padres comer na casa dos paroquianos. Nosso Senhor gostava de fazer refeição na casa do povo. Por isso chame o padre para comer um churrasco na sua casa. O povo só chama padre para encomendar defunto. Morre uma pessoa, chama o padre. Mas quando faz o casamento, esquece do padre. Quando faz o aniversário, esquece do padre. Chama o padre para comer também um pedaço de bolo. Então Jesus disse a Zaqueu: eu vou fazer uma refeição contigo. Mas quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, o que foi que Zaqueu disse? Senhor, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E a metade do que eu tenho, eu vou dar aos pobres. E Jesus disse: hoje a salvação entrou na tua casa. Jesus só disse isso. Pode aplaudir Jesus.
Jesus só disse isso. Olha, gente, o segredo do evangelho não está no texto, está por trás do texto. Jesus estava lá comendo tranquilo, entrou na casa do pecador, comeu com eles, mas Jesus só disse que a salvação entrou naquela casa, ou seja, no coração de Zaqueu, depois que ele se arrependeu e confessou o seu pecado. Cuidado. Ah não, a igreja é acolhedora, então eu fico no meu pecado, adormecido no meu pecado, e todo mundo vai se salvar, todo mundo. Deus é misericordioso, quem é você para me julgar? Só Deus pode me julgar. Ave Maria, quando eu penso nisso, eu chego e faço o sinal da cruz. Só Deus pode me julgar. Tem coisa pior do que essa? Ser julgado pela verdade. Misericórdia. Eu não quero, no dia do juízo, eu não quero que Deus me julgue, eu quero que Deus me salve. Mas para que isso aconteça, eu preciso me converter aqui na terra e abandonar o pecado aqui na terra, porque depois de morto não tem jeito não. Eu acho engraçado, né? As redes sociais tem coisa engraçada. Morre uma pessoa, no outro dia já está lá a foto da pessoa com a asa nas costas, balançando. Virou anjo. Morreu no pecado, morreu, não é de qualquer jeito, já virou anjo, está lá no céu de boa, tranquilo, com Santa Dulce dos Pobres e Madre Teresa de Calcutá. Ah, você não vê? Então, que diacho eu estou fazendo com essa batina quente aqui, nesse calor? Porque eu sou da Bahia. E quem sabe, todo mundo sabe, né? Que carnaval na Bahia pega fogo. Eu podia estar lá agora, né? Atrás do trio elétrico, só não vai quem já morreu. Com a latinha na mão, balançando, paquerando uma, paquerando outra. O que é que eu estou fazendo aqui na Canção Nova? Se quando todo mundo morrer, vai todo mundo para o mesmo lugar? Ora, mas tá. O livro do Apocalipse é claro. Cada um será julgado de acordo com as suas obras. Se você não sabe disso, grave no seu coração. Cada um será julgado de acordo com o seu comportamento nesta terra. Por isso a igreja acolhe o pecador, mas quer que o pecador se mude de vida, se converta. Repita comigo: Deus me ama do jeito que eu sou, mas não quer que eu fique do jeito que eu estou. Pronto. Guarde isso. Deus me ama, padre? Claro que ama. Em Deus não há espaço para ódio. A essência de Deus é amor, vai dizer o apóstolo São João. Deus é amor e só quem ama permanece em Deus. Então Deus ama a todos. Mas a pergunta não é se Deus me ama, a pergunta é se eu amo a Deus. A pergunta é se eu quero obedecer a Deus, se eu quero viver no caminho de Deus, se eu quero viver na santidade de Deus. A determinação é essa. Jesus Cristo é o mesmo, Ele não mudou, a porta estreita não passou por reforma, continua estreita. Quem quiser se salvar tem que passar por ela. Por isso feche os seus ouvidos para aquilo que você escuta de diferente do Evangelho. Feche os seus ouvidos e feche também os seus olhos para aquilo que aparece na tela do seu computador, do seu notebook, do seu celular, mas que não é de acordo com a vontade do Pai. Não queira ser moderno, queira ser santo. Não queira ser moderno. Não, mas eu tenho que evoluir, eu tenho que andar como o mundo anda. Vai cair todo mundo no mesmo buraco. Ande com Cristo, com Cristo. No céu não tem moda, no céu não tem novidade, no céu não tem ideologia, no céu tem a Deus, para que a gente possa adorar. E para encerrar esta pregação, meus irmãos, eu gostaria de falar uma coisa muito, muito importante também para os tempos que nós estamos vivendo. Infelizmente, e diz a palavra de Deus, quando todos estavam dormindo, veio o inimigo e semeou o joio. Está lá escrito, não é? Esse joio foi semeado dentro da igreja.
Então hoje é comum você ouvir um padre dizendo uma coisa, outro dizendo outra. Um bispo dizendo uma coisa, outro dizendo outra. Em Akita, uma aparição reconhecida pela igreja, Nossa Senhora disse assim: quando chegar o fim dos tempos, acontecerão brigas de cardeais contra cardeais, bispo contra bispos e Satanás no meio deles. Não sou eu que estou dizendo não, é Nossa Senhora. E eu não posso me escandalizar com o que Nossa Senhora fala, porque Jesus Cristo já tinha dito que o inimigo iria semear o joio. O joio é um falso trigo, parece com trigo, mas não é trigo. E aí os discípulos disseram assim: Jesus, vamos arrancar o joio logo pela raiz? E Jesus disse: não, deixa que cresçam juntos, e no final dos tempos os anjos virão para ceifar. Então não é missão nossa ficar apontando aqui agora quem é joio e quem é trigo. Cuide para não ser joio. Cuide para ser trigo, para permanecer na doutrina, para ser fiel a Jesus, para não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Mas no fim dos tempos, os anjos de Deus irão ceifar a colheita. O joio, ou seja, o falso trigo, o falso católico, será lançado no fogo. E o trigo será recolhido no celeiro do céu. É palavra de Deus isso. Então tenhamos cuidado também, porque às vezes dentro da igreja chegam mensagens que não vêm de Deus. É duro dizer isso aqui? É. É duro para mim dizer isso? É. Mas é preciso alertar o povo. É preciso alertar o povo. Nós estamos vendo aí, não é? Lá na Alemanha, a bagaceira acontecendo. Querem mudar, querem fazer uma nova igreja católica. A partir de agora, vamos jogar tudo do passado no lixo, vamos construir uma nova religião. Não é de Cristo. Não é de Cristo. Pode ser até agradável, mas não é de Jesus. Não é de Jesus. E talvez você diga assim: ah, padre, mas quando isso começar a acontecer na igreja, eu vou sair dela. Nada disso. Eu não vou sair da igreja por causa dos escândalos, nem por causa do pecado de ser ninguém. Sabe por quê? O primeiro escândalo na igreja católica não foi no ano passado, nem nos anos 2000, nem na década de 90. O primeiro escândalo dentro da igreja foi a traição de Judas. Foi um apóstolo que vendeu Jesus por 30 moedas. Pare para pensar nisso. A igreja estava nascendo. A igreja estava na sua primeira fase. E ali já aconteceu um grande escândalo. Judas, traidor. Depois teve outro escândalo. Simão Pedro negou Jesus por 3 vezes. Não conheço este homem. Olha aí. A fraqueza humana sempre esteve presente na igreja. Sempre aconteceram escândalos dentro da igreja. Mas ela deixou de ser de Cristo por causa dos escândalos? Não. Não. De lá para cá, nesses 2000 anos, quantos Pedros que negaram a Jesus? Quantos Judas que traíram a Jesus? Mas eu posso dizer para você também, quantos santos que foram fiéis. Então fique na igreja, permaneça na igreja, ao lado dos santos, ao lado do joio. Quem quiser negar Jesus, negue. Quem quiser trair e vender Jesus, venda. Eu quero ficar com Ele. Mesmo que a cruz seja pesada, eu quero ficar com Ele, ao lado dEle, obedecendo a Ele, adorando a Ele. E por mais que o mundo persiga a igreja, prenda os cristãos, mate os cristãos, como já aconteceram tantas vezes, fiquemos com Cristo. Fiquemos com Jesus. Ah, padre, mas está tão difícil. Olhe para trás, veja quantos santos sofreram e não arredaram o pé. Olhe para São Maximiliano Maria Kolbe, que foi preso no campo de concentração, mas morreu rezando o rosário. Olhe para tantos mártires na história da igreja. Olhe para Santa Águeda.
Olhe para Santa Luzia, arrancaram os seus olhos e ela permaneceu com Jesus. Olhe para São Lourenço, que foi assado numa chapa quente, né? São Lourenço foi o primeiro a dizer: a chapa está quente. Esse ditado começou com ele. E ele permaneceu fiel. Fiel. Olhe para o apóstolo São Paulo, passaram a espada no pescoço dele, mas ele permaneceu com Cristo na hora da morte. A chapa pode até esquentar, mas é melhor esquentar aqui do que depois da morte. É melhor permanecer com Jesus aqui e passar pela dificuldade, aos trancos e barrancos, mas depois contemplar a glória eterna, a felicidade eterna. Por isso, meu irmão, minha irmã, permaneça na igreja, permaneça com Jesus. Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Amém? Que Ele cresça e eu diminua, a Ele toda a glória. Que Ele cresça e eu diminua, a Ele toda. Quero convidar você a ficar de pé e vai cantando isso. Que Ele cresça e eu diminua, a Ele toda a glória.